É uma coisa muito interessante que você falou aí, né? Essa expressão que eles usavam, perder a China, perder o Brasil. O que na realidade, e inclusive a gente vai mostrar 2 vídeos sobre isso, do documentário O Dia que Durou 21 Anos daqui a pouquinho, mas voltando, né? O que realmente significa perdemos o Brasil, perdemos a China, que é um país que na realidade também não é deles, né? É um país que deveria ter sua soberania respeitada e eles ainda assim falam, né? Porque Por que um país do tamanho da China e do tamanho do Brasil é importante para um império? Seria essa a pergunta. O que significa perder a China? perder a China. Olha, existe um episódio que eu acho que revela muito sobre isso. Em 1992, quando tinha recém terminado a Guerra Fria, já não havia mais União Soviética, já não havia mais aquele cenário de um mundo dividido em dois, uma parte liderada pelos Estados Unidos, outra liderada pela União Soviética. Naquele momento, os Estados Unidos tratam de reformular a sua estratégia internacional. Eles encomendam a um personagem chamado Paul Wolfowitz, que depois, mais tarde, foi presidente do Banco Mundial. Ele era um assessor do governo do presidente Bush pai para traçar esse plano. Paul Wolfowitz, ele escreveu um documento, e esse documento tinha 2 eixos principais. Primeiro, impedir que surgisse uma nova superpotência capaz de rivalizar com os Estados Unidos, disputar a supremacia mundial, da mesma maneira como a União Soviética havia desafiado os Estados Unidos no passado. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, impedir o surgimento de potências regionais capazes de se contrapor aos interesses dos Estados Unidos em algum momento no plano regional. Aí entra o Brasil. Se você olha para a América Latina, o único país latino-americano que tem recursos suficientes, população, recursos econômicos, né, território, né, que tem capacidade potencial de ser um líder regional é o Brasil. Então, é fundamental para os Estados Unidos garantir o controle político do Brasil. Por isso, o principal foco da espionagem americana, né, que veio à tona agora através das revelações do Snowden, do WikiLeaks, o principal foco era o Brasil, né, conforme o próprio Julian Assange, né, denunciou. Existe um filme sobre isso, né, e quer dizer, por isso tanta importância que é atribuída ao Brasil pelos Estados Unidos. Eles tratam de ser discretos. Hoje em dia, se você olha esse processo do golpe contra a presidenta Dilma, né, você não vai ter uma embaixada dos Estados Unidos tendo esse papel de realce que teve o embaixador Lincoln Gordon na época, né? Eles trataram de ser mais habilidosos, mais discretos, e também eles contavam agora, em 2016, com aliados muito mais fortes do que eles tinham em 64. Para que embaixada dos Estados Unidos se eles já têm a Rede Globo na mão dos Estados Unidos, já tem a Fiesp com o seu pato na Avenida Paulista, né? Já tem as cabeças do judiciário, como o seu Sérgio Moro, como, né, Janot e tantos outros ali, com essa relação íntima com as autoridades norte-americanas, já tem o agronegócio, né, já tem né, outros grupos na mídia, né, então eles puderam ter um papel mais discreto, o que não significa que os Estados Unidos estavam de fora. Eles estão envolvidos, tem muita coisa que acho que a gente só vai saber no futuro, porque são informações confidenciais, mas evidentemente o dedo dos Estados Unidos, ou mais do que o dedo, a mão pesada do imperialismo estadunidense, estava e continua presente o tempo todo nos acontecimentos políticos do Brasil.